12º domingo do tempo comum. Não tenhais medo. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, Jesus nos ensina a enfrentar os desafios da nossa caminhada, sem ter medo do que poderá nos acontecer, pois Ele, o Senhor, é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Com alegria iniciemos a liturgia eucarística cantando. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Estimados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Missa deste domingo, que é realizada aqui na Capela de Dom Bosco, uma das comunidades aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora do Paraíso. Sejam bem-vindos a esta celebração. Te recebo pelas redes sociais da nossa paróquia e com muita alegria vamos celebrar com fé e esperança esta Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estimados irmãos, a liturgia deste final de semana nos convida a ter um espírito missionário. O Evangelho de hoje, Jesus vai repetir 3 vezes: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, a Igreja, através do Evangelho de hoje, convida você a ser um missionário de Jesus nesse momento de escuridão. Peçamos a Deus que nos perdoe pelas vezes que desanimamos, pelas vezes que fraquejamos, pelas vezes que deixamos que essa doença, ela adoecesse a nossa alma, adoecesse o nosso coração. Por isso, com muita humildade, peçamos a Deus que nos perdoe dos nossos pecados. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e da humanidade e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. A Santa Missa de hoje nós vamos rezar por todas as famílias aqui da comunidade de Dom Bosco, pela sua saúde, e vamos rezar por toda a nossa paróquia, pelos seus trabalhos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir o que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Da sua casa, acompanhe com muito amor a liturgia da palavra. Leitura do livro do Jeremias disse: Eu ouvi as injustiças de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e esforrá-lo-nos dele. Mas o Senhor está a meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provas os homens justos e vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, por vossa causa. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor,
Por vossa causa é que sofri tanto insulto, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós a minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação, que nunca falha. Senhor, Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, ouve-me, pois suave é a vossa graça. Pondo os olhos sobre mim com grande amor. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isso e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Por isso, Deus, atende às preces dos seus pobres, e não despreze o clamor de seus cativos, que os céus e terra glorifica ao Senhor, com o amor e todos que nele vivem. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-vos à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás no céu. Aquele, porém,
que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais da paróquia, a liturgia deste final de semana é um convite missionário para nós vivermos o espírito missionário cristão nessa quarentena, para não deixarmos morrer a fé do nosso coração e nem morrer a esperança das nossas comunidades. O Evangelho de hoje, Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. O centro do Evangelho de hoje, desse domingo, é essa afirmação de Jesus, essa exclamação de Jesus. Jesus exclama: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Jesus repete isso no Evangelho por 3 vezes. E essas palavras chegam no nosso coração como um conforto. É claro que essa situação que nós estamos vivendo, ela nos traz medo, ela nos traz insegurança, ela nos traz dúvida em relação ao futuro. Como vai ser o futuro? Será que todos na minha família vão ter emprego? Será que o nosso país vai conseguir superar, além da dificuldade da doença, os problemas que a gente tem visto pela TV? Será que a minha paróquia ela vai conseguir sobreviver? Será que a minha comunidade vai conseguir sobreviver? É claro que essas perguntas, elas chegam no nosso coração. E aí eu pergunto para vocês: qual é o ambiente que esse Evangelho de São Mateus foi escrito? Não é um ambiente diferente do nosso. Esse Evangelho de São Mateus, esse trechinho do Evangelho de São Mateus, ele foi escrito mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. E nesse período existia um imperador em Roma chamado Domiciano. E esse homem odiava os cristãos, odiava, e ele matava os cristãos. Então, o período que o Evangelho de São Mateus foi escrito era um período também de grandes dificuldades. Hoje, nós estamos sendo perseguidos por essa doença e por todos os problemas que essa doença traz. Mas no momento que esse Evangelho foi escrito, os cristãos também estavam sendo perseguidos por esse imperador chamado Domiciano e por todos os egoísmos que cercavam esse homem. Mas Jesus olha para aqueles cristãos e pede para eles: não tenham medo. A mesma afirmação que Jesus fez naquele momento, através do Evangelho de São Mateus, ele pede para nós também, para que a gente não tenha medo, mas que nós tenhamos um espírito missionário, tenhamos um coração missionário. E é isso que nós precisamos construir na nossa paróquia, é isso que nós precisamos construir na nossa igreja, é isso que nós precisamos construir na nossa casa, construir na nossa comunidade. A primeira leitura do profeta Jeremias, que nós escutamos na Santa Missa de hoje, mostra a atitude do servo sofredor, a atitude do profeta sofredor, daquele que, mesmo diante das injúrias, mesmo diante das vinganças, mesmo diante de tanto terror que foi semeado em torno do profeta, ele continua como um profeta sofredor. Ele continua como um filho de Deus, anunciando a palavra. As 3 leituras de hoje, elas perseguem esse tema missionário. O profeta Jeremias, diante de tudo o que ele conta nessa leitura, as injúrias, as vinganças, as maldades, as perseguições, tudo que ele vive, ele poderia muito bem dizer assim: lá, quero saber de falar de Deus, eu vou cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Mas o profeta não diz isso. Pelo contrário, ele se enche da graça de Deus e, como ele diz na primeira leitura, o Senhor está do meu lado como um forte guerreiro.
O Senhor está do meu lado como um forte guerreiro. E guarde essas palavras no seu coração. Nesse momento de quarentena, nesse momento que nós estamos vivendo, único na nossa vida, o que a gente deve dizer para Deus? O Senhor está do meu lado como um forte guerreiro, e eu não serei abatido. Eu não serei abatido. Que essas palavras lhe ajudem nessa caminhada que nós estamos fazendo. Que essas palavras cheguem no seu coração como uma fortaleza, um ânimo, um empenho, para que você não desista. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ela também, através de São Paulo, que entra em Roma, falando de Deus, numa cidade que não acreditava em Jesus, que não conhecia Jesus. Então Paulo se enche do Espírito de Cristo, se enche do Espírito do ressuscitado e entra em Roma, falando de Deus. É claro que para os primeiros romanos que se converteram ao cristianismo, será que era fácil viver a fé em Jesus naquele momento? Digo para vocês que não. Imagine uma cidade tão grande como São Paulo, tão grande como São Paulo, uma cidade aonde o paganismo reinava por todos os cantos, e um grupinho pequeno, talvez de 100, 200 no máximo pessoas, se converteram ao cristianismo. Imagine que desafio era, imagine que desafio. Eu acredito que para você que está em casa, que está participando da missa junto com o padre, procure no seu celular, depois que terminar a missa, procure no seu computador, na sua TV, o que são as catacumbas de Roma. Nesse período, foi o período que foi construído as catacumbas de Roma. Eu tive a oportunidade de visitar uma delas. As missas, as celebrações, a vida cristã era celebrada debaixo da terra, para eles não perderem essa ligação de fé com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, quando Paulo ele olha para nós e diz: o dom ultrapassou o delito. Isso é muito importante para nós. A graça de Deus vai ultrapassar essa doença. A misericórdia de Deus vai ultrapassar esse mal. O amor de Deus vai ultrapassar esse coronavírus. Como diz São Paulo, o dom de Deus ultrapassou o delito. A cruz de Cristo ultrapassou os pecados desse mundo, o mal desse mundo. E essas palavras de Paulo eram muito importantes em Roma para dar força para aqueles irmãos que moravam ali poder caminhar e poder seguir adiante. Então, que esse espírito missionário de Jeremias, que esse espírito missionário de Paulo, que entrou em Roma e não deixou o povo desistir, que esse espírito missionário que habitava em Jesus, por que Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: não tenha medo? Porque esse trechinho do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 10, foi logo depois que os discípulos foram escolhidos. E Jesus sabia que os seus discípulos iriam enfrentar muitas batalhas, como nós estamos enfrentando essa batalha do coronavírus. E aí Jesus então olha para eles e diz: não tenham medo, não tenham medo. Para que eles recebessem aquelas palavras como se fosse de verdade um manualzinho missionário. O Evangelho de São Mateus, ele na bem da verdade é um grande manual missionário de como nós devemos viver a nossa fé, de como nós devemos viver o nosso amor por Jesus no meio da humanidade. Que você possa ser um verdadeiro cristão, que você possa ser um verdadeiro Cristo missionário no meio dessa escuridão, dessa doença. Que você não deixe que as dificuldades que nos cercam nesse momento te desanimem, te paralise, te faça desistir.
mas que você se encha dessas palavras de Jesus, não das palavras do Padre, mas das palavras de Jesus. Que foi que Jesus disse para nós? Não tenha medo, não tenha medo. E o profeta Jeremias, ele completa: o Senhor está do meu lado, como um guerreiro forte que me ajuda na batalha. Então Jesus é o guerreiro forte que está do seu lado para lhe ajudar nessa batalha. Repita isso como uma grande oração essa semana. Sabe, naqueles momentos que vem aquela irritação, que vem aquela falta de paciência, que vem aquela vontade de xingar, de dizer, vou sair de casa, vou bater perna para a rua. Sabe quando vem aquela vontade? Tenho certeza que ninguém que está em casa pensa assim, não é? Com certeza, todo mundo nem está pensando assim. Então, quando vier esse sentimento, lembre dessa oração que foi feita na primeira leitura de hoje. O Senhor está do meu lado, como um forte guerreiro que não me deixa desanimar. Que a palavra de Deus toque no seu coração, que ela te ilumine, que ela lhe dê força e que você seja perseverante na sua caminhada. Vamos agora professar a nossa fé, pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos nesse momento o nosso santo ofertório. Oferte sua vida e peça para Deus lhe encher do espírito missionário, para que você possa ser um santo missionário nessa quarentena. Cantando, rezando, façamos o nosso ofertório. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação
dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo César e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos aqui da comunidade Dom Bosco, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma alma nova, uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir os frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estimados irmãos, os nossos recados paroquiais, para que vocês continuem nos acompanhando
pelas redes sociais, nos acompanhando em nossos trabalhos de evangelização aqui da paróquia de Nossa Senhora do Paraíso, em Jacareí. Nós queremos, hoje nós estamos transmitindo pelas três redes. Hoje nós estamos transmitindo pelas 3 redes sociais da nossa paróquia, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Olha que bacana, esses 3 canais de evangelização que desde essa semana a paróquia conseguiu concretizar, dar esse passo. Então a gente lhe convida, você pode acompanhar a gente por um desses canais, seguindo os trabalhos da paróquia, seguindo as nossas celebrações, e a gente lhe convida a estar conectados com a gente, vivendo com a gente esse momento de fé tão importante da nossa caminhada. Também quero lhe convidar a participar das celebrações que vão acontecendo ao longo da semana. De segunda a sexta tem celebração todos os dias às 7h30 da noite, no sábado às 18 horas, no domingo às 11, como esse horário, e às 18 horas também lá na Igreja Matriz, encerrando as celebrações dominicais. Então a gente convida vocês a participar. A Secretaria Paroquial da nossa paróquia está funcionando de segunda a sábado, e a gente lhe convida a participar conosco, a estar junto conosco, vivendo esse momento também na nossa comunidade. Nós teremos no próximo sábado, às 19h30, nós teremos a live de São João. São João é dia 24, mas 24 durante a semana, não tem como a gente fazer um evento no dia 24, mas no sábado, dia 27, a gente vai comemorar São João. Então a gente lhe convida a participar com a gente. Além do padre, vai ter o Rodrigo, que é sanfoneiro. Ele vai estar lá tocando umas músicas bem bonitas na sanfona. As crianças do The Voice, que participaram do último The Voice, que são daqui de Jacareí, vão estar lá também participando. Então vai ser uma noite muito bonita. A gente lhe convida a se conectar em uma das nossas redes, ou pelo YouTube, Instagram, ou pelo Face, e você vai conseguir acompanhar toda a programação. Está muito bonita, muito legal. Aquele fogão a lenha vai voltar a funcionar de novo. Então é um trabalho muito carinhoso que a paróquia prepara para te receber pelas redes sociais. Então sábado que vem, 7h30 da noite, lá no pátio da Igreja Matriz, a gente lhe convida a participar com a gente. Também nós temos de quinta a domingo bolinho caipira lá na Igreja Matriz. Quem puder adquirir o bolinho caipira, você vai estar ajudando a gente no trabalho da reforma da nossa igreja e da Igreja Matriz da nossa paróquia. E a gente quer agradecer muito a todos que têm colaborado, ajudado, acompanhado e rezado para que esse trabalho dê certo. Graças a Deus, na sexta-feira, nós já terminamos de fazer mais uma etapa dentro da Igreja Matriz, que é aquela mistura que o povo aqui de Jacareí chama de farofa, que é cimento com areia. A gente já terminou de colocar aquilo e agora nós vamos fazer as capelas do Santíssimo e da Reconciliação. E eu acredito que no comecinho de julho, com a graça de Deus, a gente já começa a colocar o piso na igreja e já vamos seguindo na direção dos acabamentos, das finalizações. Então o Padre agradece muito a todos que têm colaborado. Por causa da sua ajuda em adquirir o bolinho caipira, nós já conseguimos comprar 200 sacos de cimento em pó. Olha que bacana. Então, muito obrigado pela sua ajuda e pela sua colaboração. E a gente vai caminhando com a reforma da nossa Igreja Matriz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe com saúde e paz nesse momento tão difícil a nossa caminhada. E vá acompanhando as missas, vai acompanhando as nossas redes sociais, sempre vai ter uma mensagem. Ontem eu coloquei a primeira mensagem no YouTube, mostrando um pouquinho a nossa Igreja Matriz. Uma vez por semana eu devo fazer um vídeo semelhante a esse que eu fiz essa semana, para que a gente vá acompanhando um pouquinho os trabalhos da nossa paróquia. Eu vou falar das questões pastorais, vou falar da construção, de como que a paróquia está caminhando. Então a gente convida todos a acompanhar os nossos canais. E hoje à noite
na missa das 18 horas, tem o sorteio da caixa de festa junina que a catequese está preparando para as crianças. Então a gente lhe convida também, principalmente o pessoal da catequese, a acompanhar a missa de hoje às 18 horas, porque lá você vai ter a oportunidade de viver, né, essa alegria da criançada da catequese da nossa paróquia, que vai sortear essa caixa de festa junina, e vamos ver para qual comunidade vai sair, para qual criança e qual catequista que vão receber essa caixa de festa junina. Então a gente conta com a sua presença, da sua casa, participando dessa missa junto conosco. Nós também estamos já nos aproximando da festa de São Paulo Apóstolo. A festa de São Paulo Apóstolo não será como nos anos anteriores. A gente gosta muito de participar da festinha lá da comunidade de Boa Vista, tem procissão, tem festa junina, tem quadrilha, aquela quadrilha que é uma diversão que todo ano a gente participa. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas a festa de São Paulo Apóstolo vai ser dia 4 de julho, sábado, e sexta, quarta, quinta e sexta nós teremos o tríduo dedicado a São Paulo Apóstolo. Então a gente lhe convida a participar conosco, a rezar junto conosco, a estarmos unidos. São Paulo, como nós ouvimos na missa de hoje, é o grande apóstolo da missão. Então a gente lhe convida a participar conosco. A comunidade já está se movimentando, já está preparando com muito carinho essa celebração. Então seja muito bem-vindo para participar conosco desse tríduo e dessa celebração também. Vamos agora rezar a Ave Maria, pedir a Nossa Senhora Auxiliadora que nos abençoe e que ela nos auxilie em mais uma semana de quarentena, para que a gente tenha força e espírito missionário, como diz o Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. Dom Bosco, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe com o Espírito missionário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que a alegria do Senhor seja a força de cada um de vocês. Ótimo domingo a todos. Fiquem em paz. O Senhor vos acompanhe.